Olá, seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de maio. Muito bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h08 da manhã e trazemos a partir de agora as principais notícias da cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 19.590 casos de Covid-19. Desse total, 18.385 pessoas já se recuperaram. Notícia boa, então. Ainda aguardam o resultado do exame 5.713 pessoas. E já são 571 vítimas da doença. De um dia para o outro, a gente registrou então 13 óbitos, 13 mortes. Em relação ao tratamento hospitalar, são 95 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 84 internações, sendo 37 em UTI. E dos casos suspeitos, são 11 pessoas internadas e até o momento nenhuma está na UTI. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos destinados para pacientes com Covid aqui na cidade, somando hospitais públicos e privados, é de 80% em UTI e de 59% em enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 83.620 doses aplicadas, ou seja, 23,90% da população tomou a primeira dose da vacina e 11,62% da população já está imunizada, então, com as duas doses. Lembrando que essas informações são atualizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e a gente, claro, traz aqui para você na TV Câmara também todos os dias. Hoje nós estamos recebendo de forma online, pela internet, Eric Cava, que é biólogo e professor, pós-graduado em genética molecular e citogenética, especialista em ensino de química e mestrando em ensino de biologia e ciências da natureza. Eric também é colunista no programa NT Ecologia da Rádio Novo Tempo. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Leilane. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês aqui. A gente que agradece, professor, justamente hoje que é um dia muito especial, né? O Dia da Mata Atlântica. Para a gente começar a nossa conversa, né, como professor e biólogo, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa importância, né? A importância desse bioma que impacta muito a nossa vida, mesmo a gente não estando tão pertinho da natureza. Pois é, nós estamos falando do segundo maior bioma em nível de floresta no país, perdemos só para a floresta amazônica, né? Em relação a biomas no país, nós somos o terceiro em maior área do país, estamos atrás da floresta amazônica, que ocupa quase metade do nosso território, e do cerrado, né? E aí, em nível de importância, quando nós não estamos tão próximos, na verdade nós estamos inseridos dentro dele, é que nós estamos numa região cidade, assim. Então, nós estamos bem centralizados, realmente próximos à mata nós não estamos, mas nós estamos inseridos dentro desse bioma Mata Atlântica. Como toda mata, quer dizer, nós fazemos parte de uma floresta tropical, a Mata Atlântica e a floresta amazônica, elas ajudam muito na regulação de clima de determinadas regiões. Então, se você pensar em muitas árvores que estão regulando temperatura local, a Mata Atlântica ela entra nesse sentido como um regulador de temperatura local. Então pensa que se você está no meio de uma cidade com todo aquele cinza, com todo asfalto, muito mais calor do que numa região onde você tem matas. Além disso, nós estamos falando em cursos d'água fantásticos que servem tanto para manter a biodiversidade local, então plantas, flores maravilhosas, aves, peixes, várias espécies de mamíferos, e aí a água, né, toda a vida depende desses cursos d'água. E mantém nós também como seres humanos, né, porque nós dependemos da água para sobreviver, né? Então, a Mata Atlântica ela é extremamente importante para nós e nós estamos inseridos dentro dela. Inclusive, mais de 70%, se eu não me engano, né, professor, da população brasileira está inserida em alguma região da Mata Atlântica, o que significa que nós somos os grandes responsáveis também por preservá-la.
É muito interessante, né? Aqui na região de Mata Atlântica, nós temos aproximadamente 3.000 municípios do país, enquanto o país todo tem aproximadamente 6.000 municípios. Quer dizer, 50% dos municípios do país estão inseridos numa região de 15% da nação. Né? Então, as grandes concentrações populacionais realmente estão na Mata Atlântica. Nós dependemos muito dela, porque não é só depender, a gente fala, né, qualidade de vida, mas qualidade de vida não é só asfalto, não é só tecnologia, não é só indústria, não. Qualidade de vida também é meio ambiente. A gente depende do meio ambiente, daquilo que o ambiente fornece para a gente, enquanto matéria-prima, para nós produzirmos aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? E isso a Mata Atlântica tem feito há muito tempo. Inclusive, professor, o nosso PIB, né, grande parte do nosso Produto Interno Bruto, ele vem aí de geração relacionada à questão da Mata Atlântica. Por isso que essa ligação, né, nossa, com a questão da Mata Atlântica, ela é intrínseca, não tem como a gente separar uma coisa da outra. É qualidade de vida e também economia? A gente tem áreas de indústria bastante inseridas dentro da Mata Atlântica. A gente pode pensar, por exemplo, no polo de Cubatão, aqui na descida da Serra de Santos, né? Polo de Cubatão, polo industrial importante para o país, não só para o estado de São Paulo. Se você for um pouco mais ao norte, região de Patinga, em Minas Gerais, que também está inserida dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos os polos de extração de minérios naquela região. Então, as indústrias estão muito bem inseridas. E é claro, né, essa região, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, região de Curitiba e Minas Gerais, que é um eixo econômico grande do país, né? Grande parte do PIB nacional está nesse quartetinho dessa região. Aí você tem indústrias inserindo aqui. E não só indústrias, a gente pode falar em várias atividades econômicas, né? Por que não pensar, por exemplo, nas atividades culturais que são geradas aqui, no turismo, né, no ecoturismo. O ecoturismo pela Mata Atlântica tem gerado finanças muito grandes para essas pessoas que investem no ecoturismo. E o ecoturismo é tão bacana, né? São passeios legais, são atividades muito bacanas que são desenvolvidas. Então tem várias áreas, agropecuária também, são várias áreas que se inserem aqui que a gente pode contribuir com o PIB nacional. Perfeito. Professor, eu peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse bioma tão importante, né, no qual nós, inclusive, estamos inseridos. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou em audiência pública um balanço dos resultados do primeiro quadrimestre de 2021. A Câmara Municipal sediou a audiência pública que apresentou os resultados dos primeiros 4 meses de 2021 da Secretaria de Saúde. Entre as principais informações, destacam-se o número de consultas médicas, que permanecem afetadas pela pandemia. Comparando o primeiro quadrimestre de 2020 com o mesmo período de 2021, a redução foi de 4,23%, caindo de 205.890 para 191.176 consultas. Para o presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, vereador Dr. Rodrigo Salomão, a redução é um dado preocupante. Não é culpa só da prefeitura, mas também do governo federal, que tirou muito dos médicos que atendem aqui na nossa cidade, mas a gente fala tanto que medicina é prevenção, que saúde é prioridade, e a gente vê um decréscimo na oferta de consultas de quase 20.000 consultas nesse último quadrimestre. Então a gente espera que esse problema seja solucionado da maneira mais breve possível. Para suprir parte da demanda, a diretora de Atenção Básica à Saúde ressalta a futura contratação de médicos generalistas para atuarem nas unidades onde há estratégia de saúde da família. A ação se dá a partir de um projeto de lei do Executivo aprovado na Casa Legislativa que autoriza a Prefeitura a contratar 8 profissionais para suprir as vagas existentes e não preenchidas pelo programa Mais Médicos. É um profissional extremamente importante para a equipe, né?
porque ele é, como generalista, ele atende todos os ciclos de vida, ou seja, a criança, a gestante, o adulto, o idoso, né? E é um profissional que ele se vincula muito à comunidade que ele atende. O número de internações subiu. Nos hospitais São Francisco e Santa Casa foram registradas 3.920 internações. E no hospital de campanha, exclusivo para a Covid, o número chegou a 411. Em relação à vigilância sanitária, os números apresentados são significativos, com crescimento de 94,3%, saltando de 827 atendimentos para 1.607. Sobre vacinação, destaque para a imunização contra a Covid-19, que até o fim do mês de abril aplicou 60.439 doses. Sobre o tema, o vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, destacou a importância de uma campanha mais eficiente em relação à vacinação da H1N1. Nós vimos aqui que a vacinação do H1N1 é extremamente importante para que a gente possa manter a nossa população imunizada também contra a gripe. Isso é fundamental e eu cobrei aqui que a Secretaria de Saúde tenha mais programas educativos, propaganda, conscientizando a população a respeito da vacinação do H1N1. As pessoas estão com medo de dirigir a uma entidade de saúde, por medo da contaminação do coronavírus. Então é necessário que a Secretaria de Saúde, que a Prefeitura Municipal tenha uma situação ativa. Em resposta, a secretaria informou que neste ano a campanha de vacinação da H1N1 não está sendo feita de forma domiciliar para atender idosos devido à crescente demanda de imunização contra a Covid-19, mas que tem trabalhado por meio da busca ativa e divulgação do calendário vacinal. Em 2020 havia uma urgência para a vacinação contra H1N1, porque nós não tínhamos a vacina contra a Covid e era uma forma da gente fazer, inclusive, o diagnóstico diferencial das pessoas com sintomas respiratórios. É importante que os públicos prioritários para a campanha de Covid, para a campanha de H1N1 e para todas as vacinas referentes ao calendário vacinal estejam alertas e compareçam aos serviços indicados. Sobre financiamentos, no primeiro quadrimestre, o total de receitas, somando recursos transferidos pela União, Estado e outras fontes, somaram pouco mais de 27 milhões e meio de reais. E as despesas com a pandemia, somando recursos transferidos pela União, Estado e Tesouro, foram de 11 milhões e 631 mil reais. A audiência foi transmitida ao vivo e pode ser acessada no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Hoje é dia da Mata Atlântica, por isso a gente conversa com o biólogo e professor Eric Cava. Professor, a gente estava falando muito desse impacto da Mata Atlântica no nosso PIB interno, né, nosso Produto Interno Bruto, no nosso modo de viver. Mas, claro, a gente falando da importância e do tamanho da Mata Atlântica, a gente tem que falar em relação ao mundo, né? Qual que é a importância que esse bioma tem para o restante do mundo? Toda a floresta tropical, quando a gente considera o bioma floresta tropical, e aí isso também incluindo de novo a Mata Atlântica, ela promove movimentação por exemplo, que vem da Amazônia, a gente chama de rios voadores. Então a água que é evapotranspirada da vegetação, da floresta, evapotranspirada também por nós, animais que vivemos nela, ela não fica aqui. Então a gente não pode pensar pequeno numa região assim, toda a água que evapora aqui vai para a atmosfera e vai chover aqui mesmo. Não é assim que funciona. Os ventos, o regime de ventos, leva tudo isso para outras regiões do país também e, é claro, do mundo. Então, dependendo dos ventos, você está levando chuvas que são geradas a partir da evapotranspiração das plantas aqui da Mata Atlântica para outras regiões do país e se toma uma noção a leste, por exemplo, não é indigno dizer que vai chover na África. Nossa chuva cai na África, na região africana, percebe? Então, a regulação do clima, a regulação de sistemas de chuvas, quando você tem florestas bem preservadas,
Quando você tem essa atividade florestal normal, nós temos regimes de chuvas normais. A partir do momento que nós começamos a agredir as florestas, você passa a desnormatizar os regimes de chuva. E aí começa a faltar chuva em um local, começa a faltar chuva em outro local, ter chuvas mais abundantes em outros locais do planeta. Então, para o planeta, no primeiro momento, o primeiro impacto é no regime de chuvas. O segundo impacto é porque quando a gente tem a biodiversidade preservada, e nós estamos falando de, hoje, aqui na Mata Atlântica, pelo menos 400 espécies animais em extinção, e 200 espécies vegetais em extinção. Esta preservação que precisaria acontecer, quando a gente tem essa biodiversidade preservada, nós temos a opção de manter a vida, né, a diversidade de vida no planeta, não só na região local. Porque esses animais, eles não ficam simplesmente em um local, eles vão andando, eles vão passeando, e geneticamente falando, aí entrando um pouco em genética, quando você relaciona genética e ambiente, que é um ramo novo que a gente chama de epigenética agora, você acaba gerando algumas variabilidades, algumas mutações genéticas, promovendo diversidade nas espécies, e essa diversidade é o que mantém a vida das espécies no planeta. Então, a preservação da floresta amazônica, da Mata Atlântica, para o planeta, também se deve ao aumento da variabilidade de espécies possíveis em outras regiões do planeta, porque variabilidade genética também causa melhor adaptação a outras regiões. Percebe? Então, nós temos um efeito climático e um efeito de preservação de espécies muito grande aqui na Mata Atlântica. Perfeito, muito bem explicado. Daqui a pouco a gente volta a conversar então com o professor. Mudando de assunto, o governo do estado prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo de flexibilização da economia até o dia 14 de junho. Então, seguem as mesmas regras atuais. Funcionamento das atividades econômicas até às 9 horas da noite e permissão de 40% de ocupação nos estabelecimentos. Sendo assim, estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings podem funcionar das 6 da manhã às 9 da noite. E o mesmo expediente também deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais, como cinemas, teatros e museus. Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que sejam seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. E o toque de recolher permanece então das 9 da noite até às 5 horas da manhã. A decisão foi tomada baseada na taxa de ocupação hospitalar, que no momento no estado está em 80,6%. Então, fase de transição prorrogada até dia 14 de junho. Golpistas têm se passado por fiscais da vigilância sanitária, alegando que vão fazer vistorias nos comércios da cidade. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Isa, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. A Prefeitura aqui da cidade lançou em suas plataformas oficiais de comunicação um recado sobre golpes. De acordo com eles, a Diretoria de Vigilância em Saúde confirmou 3 notificações vindo de clínicas e estabelecimentos comerciais sobre golpistas que se passam como vigilantes sanitários, alegando realizar uma vistoria no local. De acordo com o comunicado, é comum que essas pessoas que se passam como vigilantes sanitários peçam à vítima um código enviado por mensagem que no final é realizado para clonagem de celulares. Então, a Secretaria de Saúde reforça que nenhum fiscal oficial da Prefeitura realiza nenhum contato telefônico ou presencial solicitando envio de mensagem ou pagamento. Qualquer atividade parecida com essa, é importante ficar em alerta. Em caso de suspeita ou algum recebimento de ligações como essa, denuncie. Para isso, basta ligar no telefone da Diretoria de Vigilância, 3955-9623. É possível também ter acesso na íntegra ao comunicado, no Instagram e no Facebook da Prefeitura. É só pesquisar Prefeitura de Jacareí.
Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. Então é importante ficar atento aí, né, a esses possíveis golpes. E moradores da rua Noel Barreto, no bairro Maria Amélia, transformaram um espaço que antes era comum, o descarte irregular de lixo, em um quintal coletivo. A falta de ocupação de um terreno entre os bairros Parque Santo Antônio e Maria Amélia favorecia o descarte irregular de lixo. Hoje o espaço se tornou um lugar de plantio e atividade física. A iniciativa veio do Márcio e da Denise, casados e moradores do Maria Amélia. O objetivo é manter o local limpo, acessível e aproveitar o espaço para plantar os produtos que a gente possa consumir no dia a dia, na semana. Tem produtos que demoram para dar a fruta ou a verdura, né? Esse é o objetivo. Há 2 anos, os moradores da rua Noel Barreto realizaram uma força-tarefa de limpeza. Ao todo, são aproximadamente 15 famílias envolvidas. O dinheiro para os materiais de manutenção vem de vaquinhas e a mão de obra é também por conta deles. Olha, no momento, a gente está fazendo sozinha. Eu resolvi plantar almeirão, eu comprei as mudas e plantei. A Denise ajudou a fazer o canteiro. A alface também. Aí eu falei, aí na próxima etapa, aí você compra. Quando a gente vê que está indo bem e as pessoas estão se usufruindo, a gente vai chegar também nas pessoas e falar assim, agora você compra umas mudas, e assim a gente vai levando a nossa horta para frente. Por enquanto, nós duas que estamos colocando. E é tudo feito nos conformes. Márcio entrou em contato com a empresa responsável pelo gerenciamento do local que transmite energia elétrica, pediu autorização para fazer o plantio e foi liberado. Desde então, a comunidade usufrui do alimento que vem do quintal coletivo Noel Barreto. Eu não tenho conhecimento assim prático, é só no visual, procurei na internet. Foi dia a dia, não tem nada específico assim profissional. É tudo, nós vamos fazer plantando as couve, eu que faço as mudas da couve, replanto elas. Quer dizer, o pessoal fala que eu tenho a mão muito boa para plantar as coisas. Tudo que eu planto, nem que seja uma lasquinha, eles pegam. Então foi assim. E a força de vontade, né? É a força de vontade, bastante força de vontade. Porque tem dia que eu suo. Tem bastante suor aí nessa terra aí. Ambos os espaços são abertos e comunitário. A regra é na base da confiança. Colhe quem cuida. E na horta tem muita variedade. São mais de 8 vegetais, cerca de 4 raízes e mais de 10 ervas. Além das frutíferas, tem laranjas, pitangas, atemoia e mais outras 15 frutas. Tudo plantado em 700 metros quadrados. O cuidado diário vem da força de vontade dos moradores em transformar o espaço público em local de convívio, trocas de saberes e, claro, para colher mais qualidade de vida. Parabéns, então, para os moradores da rua Noel Barreto que tiveram essa iniciativa, né? A gente aproveita que está falando sobre essa questão da Mata Atlântica, então iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Voltando aqui para a nossa conversa com o professor Eric Cava. Professor, um estudo do SOS Mata Atlântica aponta que resta apenas 12,4% de floresta, é isso mesmo? E por que se dá essa devastação absurda? Talvez capitalismo? Que linha que a gente pode seguir para poder entender essa devastação toda? Infelizmente, é isso mesmo. Desde que Cabral chegou aqui, né, e viu toda aquela floresta linda e começou a olhar o pau-brasil de uma forma com carinho para mandar para Portugal, a gente devastou, infelizmente, muito da nossa Mata Atlântica. Hoje, nós temos 12% de floresta preservada e o bioma, infelizmente, ele se reduziu a 7% do original. Então, o número atualizado está apenas nessa quantidade de 13 milhões de quilômetros quadrados que nós tínhamos. Hoje, nós temos 7% dessa área preservada. O que nós consideramos como os maiores vilões da Mata Atlântica são, primeiro, a habitação, que a gente já falou aqui, né? Quase metade dos municípios da nação estão nesses 15% de área do Brasil. Então, a ocupação desordenada, muitas vezes, porque as pessoas precisam morar e elas vão simplesmente entrando, vão ocupando, mas esse é o menor dos problemas.
Nós tivemos nas gerações passadas, aí, antes dessa geração millennial, nós tivemos uma geração que entrava, literalmente, falava, nós precisamos crescer industrialmente. Então, a indústria veio tomando conta e veio ocupando esse lugar de mata muito forte. Nós já citamos aqui o Polo Petroquímico de Cubatão, que no passado foi considerado uma das regiões mais poluídas, ou que mais poluíam no mundo. Né? Cubatão foi considerada o principal local de poluição do planeta, isso na década de 80, final da década de 80. Citamos também Minas Gerais, região de Ipatinga, e você tem outras regiões onde as indústrias tomaram conta e acabaram com a Mata Atlântica, com a região de mata ali. Além disso, nós temos também atividade agropecuária. Então, se você pegar, por exemplo, Minas, né, sul de Minas é super reconhecido pelo café, pela qualidade do café que eles plantam. Muitas vezes, e aí a gente vai de novo, as nossas gerações, as gerações que são chamadas os baby boomers, né, desde a partir da década de 40 ali, até meados da década de 80, 90, que é uma geração mais voltada à economia e menos voltada à preservação ambiental. Então era muito voltada assim, precisamos do dinheiro hoje, nesse momento. E aí não pensamos muito nas consequências futuras de como nós vamos conseguir esse dinheiro. E aí a gente tem um desequilíbrio na relação economia-meio ambiente. Basicamente, nós temos esses fatores. Hoje, ainda, nós temos a questão da exploração para turismo. Então, nós vimos uma notícia alguns anos atrás, por exemplo, de uma empresa que estava entrando ali na costa sul de São Sebastião, na Barra do Una, para colocar casas de veraneio, acabando com aquela delta do rio Una, que tem ali bonito, bem preservado, com uma região de mangue muito interessante, com várias espécies ali. Eles estavam entrando, cobrindo tudo com areia, e falaram assim, aqui nós vamos colocar o nosso empreendimento comercial. Então, estas áreas, esse tipo de ação, sem pensar em preservação, sem pensar num equilíbrio, só pensando no lado econômico, mas tirando da ideia de que nós dependemos do meio ambiente como fonte, como fornecedor dos nossos recursos que nós precisamos para gerar os nossos produtos, que causa muito da destruição disso. Eu acho que eu vejo um lado interessante nas gerações que vêm, nessa geração millennial, sabe, Leilani? Porque essa geração ela parece ser um pouco mais ligada, um pouco mais antenada em questões ambientais, em questões voltadas ao social, em questões voltadas às minorias. E eu tenho uma esperança muito grande de que esse quadro ainda possa ser revertido com essa nova geração. Mas sim, isso que você falou tem sentido sim. A agressividade pela economia em detrimento ao meio ambiente sempre foi o que mais acabou com a Mata Atlântica aqui no país. A gente espera que essa sua esperança, né, de fato, de uma geração mais consciente, seja vivida ainda na nossa geração. Professor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre como o nosso dia a dia, né, como a gente pode contribuir tanto para o bem quanto para o mal aí, né, do cuidado com a floresta amazônica. A gente volta já. Chegou uma nova mensagem. Você lê e de início não sabe se é verdadeira. Ups, percebeu que era desinformação. Vem a raiva, o sentimento de ter sido enganado e logo o ódio. Como reflexo aparece o impulso de rebater aquela ação, o que gera uma comunicação violenta. Será que vale a pena? Você vai para o embate mesmo? Aqui vai um alerta, hein? O debate vai ficar empobrecido e é bem capaz de gerar, sabe o quê? Mais desinformação e, por consequência, mais ódio. É isso mesmo que você quer? Não seja a pessoa que discute com ofensas. Crie um ambiente amigável e replique informação de qualidade.
Agora, até licenciamento do seu carro dá para fazer sem sair de casa. Tudo digital, tudo Detran Digital. É bem mais simples do que eu pensava, juro. Comece baixando o aplicativo do Poupa Tempo, se é que você ainda não tem no seu celular. No aplicativo, são poucos passos para resolver tudo. Na aba de serviços, clique em Veículos e você já vai achar ali Licenciamento Digital. Aí, o próprio aplicativo mostra como fazer o pagamento também pelo celular. No dia seguinte, você já pode acessar o documento e salvar no próprio celular. Nem precisa mais de papel. Mas se preferir, você seleciona o veículo e baixa o documento em PDF para imprimir. Eu escolhi ficar com o documento digital. Pronto! Resolvido! E com uma bela economia de tempo e dinheiro. Tudo mais fácil, sem burocracia e sem sair de casa. Bem-vindo a um novo Detran. Um Detran digital. Detran, Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nove horas e 40 minutos, voltamos ao vivo com o Bom Dia Jacareí e agora conferimos um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador do Republicano, Rogério Timóteo. Ele enviou um requerimento ao Departamento de Estradas de Rodagem pedindo que o órgão coloque um semáforo na rodovia Geraldo Scavone, ali no acesso ao bairro Vila Branca. Próximo destaque de hoje do vereador do Podemos, o Roninha. Ele enviou um pedido de informação à Prefeitura de Jacareí sobre a execução de políticas públicas para amenizar a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes que vendem balas nos semáforos, situação muito recorrente nesse período de pandemia aqui na cidade. E o último destaque de hoje do vereador do DEM, Valmir do Parque Meia Lua. Ele enviou pedido de informação onde questionou a Prefeitura de Jacareí sobre a falta de capina e limpeza da valeta na extensão da Avenida Orlando Felipe Bonano, que fica no bairro Jardim Santa Maria, na região norte aqui da nossa cidade. Então, só lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em nosso site, jacareí.sp.leg.br, e a gente volta a falar sobre a Mata Atlântica aqui com o professor e biólogo Eric Cava. Professor, vamos falar de um assunto um tanto quanto difícil, né? A gente viu nos últimos tempos, vamos dizer assim, uma flexibilização significativa em relação a leis que protegem a Mata Atlântica, né? Como é que isso impacta, professor? A gente sabe que é doído falar sobre essa questão da preservação e, na contramão, a gente tem uma série de leis que flexibilizam essa fiscalização. Mais uma vez, aquela relação de desequilíbrio entre a economia e o meio ambiente, né? Enquanto a gente não enxergar o meio ambiente como parceiro, a gente realmente não vai ter a noção verdadeira do que é um desenvolvimento sustentável. Eu acho que nosso poder público, ele precisa mesmo ter a consciência de que o meio ambiente é nosso parceiro, é dele que nós tiramos o nosso sustento, é dele que nós tiramos tudo aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. A partir do momento que eu flexibilizo a lei de preservação, hoje, quem entra em terras, quem ocupa terras, quem faz desmatamento, quem retira a biodiversidade local, ela não entra assim, olha, aqui tinha uma floresta e logo ela já está sendo acabada. Não é da periferia para o centro que se acaba com a floresta, mas é do centro para a periferia. Então, ela não faz isso aqui, né, do visível para o não visível. É do não visível que, de repente, se torna visível. Hoje, a tecnologia... O INPE tem sistemas de monitoramento, de desmates irregulares, né? De queimadas, nós temos drones, contamos com drones, mas no momento em que você diminui fiscalização, diminui o financiamento para o poder público, para o setor de polícia de fiscalizar, né? A polícia ambiental fiscalizar, tira o número de pessoas que fiscalizam, só o drone não é capaz de pegar essas pessoas que estão cometendo esses crimes ambientais. Nós precisamos de um efetivo ali dentro que vá atrás dessas pessoas para que, quando pegas no flagrante, elas respondam, inclusive, criminalmente.
Quando a gente flexibiliza muito essas leis, nós abrimos brechas judiciárias para que essas pessoas escapem de ressarcir os prejuízos que elas estão dando ao meio ambiente e promova para outras pessoas dizendo assim, olha, o crime ambiental realmente compensa, então vamos lá, porque a gente tem que agir ali mesmo, a gente tem que ocupar mesmo, a gente precisa dessa área e nós vamos ocupar ali mesmo. Então, de novo, né, aquela história de que parece que o crime compensa, sabe? Parece que está valendo a pena, isso aí. A partir do momento que se flexibilizam essas leis, a gente torna possível, a gente autoriza as pessoas a estarem explorando a floresta de forma desorganizada, desordenada, sem um norte, para que elas ocupem ali e a gente, mais uma vez, esteja diminuindo, acabando com a biodiversidade importante que tem a nossa Mata Atlântica. Na contramão, a ONU estabeleceu que entre 2021 e 2030 será a década de restauração dos ecossistemas, a ONU entrando aí, claro, em ação para poder justamente dar esse respiro, né, para um futuro. Então, a década até 2030, a década de restauração dos ecossistemas. O que isso significa? É possível a gente ter essa restauração, então, professor? Eu acredito que sim, né? Tem momentos da história da biodiversidade em que nós agredimos tanto, em que a gente fala, olha, chegou num ponto que não tem mais volta. Mas esse ainda não é o caso de áreas muito bem preservadas. Nós temos parques ecológicos importantes aqui na região da Mata Atlântica, que ainda são bem preservados. A gente tem que, mais uma vez, contar com a fiscalização para que essas áreas não sejam degradadas e aí contar com aquilo que a gente falou agora há pouco, que é a consciência dessa juventude e essa consciência nossa de que o meio ambiente é parceiro. Nós dependemos do meio ambiente. O meio ambiente é a vida, é a nossa vida que está em jogo, é a nossa continuidade de vida no planeta, não só na nossa região, mas no planeta que está em jogo. A partir do momento que Al Gore, né, então vice-presidente americano, entra com toda essa problemática principalmente do clima, do aquecimento global, que ele tão bem descreveu no final da década de 70, início da década de 80, levando a ações climáticas efetivas e a ações ambientais efetivas, eu acho que a gente tem que se inteirar cada vez mais desse diálogo de Al Gore e desse diálogo de ambientalistas que, muito pelo contrário do que falam, não são ecochatos, são pessoas que estão preocupadas com aquilo, o que eu posso deixar, que mundo eu vou deixar para gerações futuras. Eu sou pai de 2 crianças e eu vivo me perguntando, que mundo eu quero deixar para os meus filhos? Eu acho que esta é a mensagem que a ONU passa no momento em que ela entra com, olha, essa década nós vamos pensar única e exclusivamente nessas ações de preservação. Que mundo nós queremos deixar para nossos filhos e netos? Porque, infelizmente, a nossa geração foi mais degradativa do que colaborativa. Agora eu preciso inverter a chavinha para que os meus filhos e netos tenham qualidade de vida, inclusive proveniente da natureza, e não só de recursos tecnológicos. Perfeito, a gente volta a conversar daqui a pouco com o professor, né, sobre esse tema tão importante. Agora uma notícia boa. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, Jacareí não registra casos de homicídio e latrocínio em 2 meses consecutivos. Os dados fazem parte de um relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ainda de acordo com os dados divulgados, no acumulado do ano foram 8 casos de tentativa de homicídio no município, contra 17 no mesmo período do ano passado, uma redução aí de quase 53%. Também houve redução nos casos de roubo de veículos nesse primeiro quadrimestre. Em 2021, foram 46, contra 56 casos no ano anterior. Significa, então, uma queda de 17%. E nos casos totais de roubo, a redução foi de 16%. Passou de 180 casos no ano passado para 150 neste ano. A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão destaca que o COI, o Centro de Operações Integradas, tem sido uma importante ferramenta no combate à criminalidade.
A gente fala agora sobre vacina. A Secretaria de Saúde volta a vacinar motoristas e cobradores do transporte coletivo e também profissionais da saúde. Quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje e amanhã é a vez dos motoristas e cobradores do transporte coletivo urbano e dos profissionais de saúde receberem a primeira dose contra a doença da Covid-19. Isso porque a Secretaria de Saúde daqui de Jacareí vai dar início a uma nova fase da campanha. O atendimento ele será realizado das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, exclusivamente no Educamais Jacareí, que fica localizado lá na Avenida Engenheiro Monteiro Lino, número 3.595, no bairro Jardim Marcondes. E tem alguns critérios para poder conseguir receber essa vacinação. Para conseguir tomar a vacina, os motoristas e cobradores, eles precisam estar devidamente cadastrados no portal Vacina Já Transporte e já ter recebido o QR Code no e-mail, porque sem a apresentação desse QR Code, não vai conseguir receber a primeira dose da vacina, mesmo apresentando o documento com foto e comprovante de endereço. Precisa ter o QR Code. Então, fique atento, verifique o seu e-mail e veja se ele não foi parar na caixa de spam. Já para os profissionais da saúde serem vacinados, eles precisam ter feito um cadastro na Prefeitura de Jacareí entre os dias 5 e 16 de maio e já ter recebido um e-mail de confirmação da vacinação. Para os profissionais de saúde, então, repetindo, este é o critério, ter recebido o e-mail de confirmação da Prefeitura para ser vacinado. Então, além do QR Code para os motoristas e cobradores do transporte coletivo urbano, e para os profissionais da saúde, a confirmação do e-mail tem que levar também um documento de identificação com foto e CPF. Essas são as informações, Leilane. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações. Lembrando que o calendário vacinal ele é divulgado diariamente também nos canais oficiais da Prefeitura. E claro, aqui no Bom Dia, todos os dias a gente fala sobre vacinação, que caminha a passos lentos, mas caminha. Desde o ano 2000, o mundo já produziu a mesma quantidade de plástico que em todos os anos anteriores somados. Na reportagem a seguir, você acompanha quais os impactos esse componente causa no meio ambiente e quais caminhos precisam ser seguidos para um planeta mais sustentável. Imaginar um mundo sem plástico é quase impossível. O material está presente em quase tudo que usamos no dia a dia. Copos, talheres, embalagens, roupas, celulares. Cada vez mais utilizado, o componente serve como produto essencial para setores como construção, transporte, saúde e eletrônica. E você tem, além disso, uma outra questão que é a utilização do plástico na questão da saúde, da asepsia, né, que eu acho que é um momento em que a gente tem olhado muito esse lado, né, do plástico, né, a importância dele nessa questão de saúde pública, né, como a questão de descartáveis, né, de uso único, né. O Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico no mundo. Anualmente são 11,3 milhões de toneladas. Em média, cada brasileiro produz por semana 1 quilo de resíduos plásticos. Durante a pandemia, esse cenário se intensificou. Por conta das compras online e pedidos via delivery, houve aumento no número de descarte incorreto. Quando você compra um eletrodoméstico e chega na tua casa um monte de produtos, né, que na verdade não é só plástico, você tem outros sucedâneos, né, outros produtos que também embalam essas coisas, você consegue perceber, nossa, quanta embalagem eu gero. Desde o ano 2000, o mundo já produziu a mesma quantidade de plástico do que em todos os anos anteriores somados. 26% de todo o plástico produzido é utilizado em embalagem de produtos. 95% do plástico é desperdiçado após o primeiro uso, isso de forma inadequada. A cada minuto, o equivalente a 1 caminhão de lixo é despejado no mar. 90% das aves marinhas têm plástico dentro do estômago. E a estimativa é que em 2050 haja mais plástico do que peixe nos oceanos.
O problema do lixo no mar tem uma relação muito forte com a gestão dos resíduos sólidos e também com o rendimento ou com a riqueza que o país tem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, determinou uma série de metas com objetivos de reduzir os impactos dos resíduos sobre o meio ambiente. No entanto, na opinião de especialistas, falta coordenação. Nós temos as soluções tecnológicas, nós temos o interesse, nós temos a pressão da sociedade, nós temos a qualidade do ambiente marinho sendo perdida e com ela uma gama de benefícios que o oceano traz para a gente, inclusive em rendimentos. Só para você ter ideia, o oceano para o Brasil representa 19% do PIB. Discussões apontam que a economia circular, que visa produção, consumo e reutilização, levando em conta conceitos restaurativos e regenerativos, aumentando os ciclos de vida dos produtos, seja o caminho para um futuro mais sustentável. E a economia circular, ela tem que ser pensada como uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de se viver, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, como associação de classe, precisa traduzir esse conceito em fomentar novos negócios, em fomentar novas formas de se produzir. Outra alternativa é o investimento em materiais biodegradáveis feitos para substituir o plástico derivado do petróleo, que pode permanecer por até 400 anos no meio ambiente. Em Jacareí, uma empresa especialista já utiliza a tecnologia para fabricar o bioplástico, que em até 4 meses vira fonte de carbono primária e desaparece, causando impactos consideravelmente menores. E daí vem exatamente o nosso projeto, né? Que é você ter um produto que tem as características do plástico, então ele tem composição química, ele tem propriedades, uma série delas, para você substituir o plástico. Só que ele é biodegradável, né? Então, o grande problema do plástico, que é ele acumular, não vai ter. Se você colocar ele num aterro sanitário, ou se você colocar ele na água, por exemplo, ele desaparece. Além da política de reuso e investimento em materiais sustentáveis, especialistas apontam o conceito da responsabilidade compartilhada como caminho para diminuir impactos causados pelo uso e descarte inadequado do plástico. Então, todos os agentes têm responsabilidade nessa questão. E aí, o inverso também é verdadeiro. A solução também é compartilhada. Não existe solução, só o poder público não vai conseguir, só o setor privado não vai conseguir, só o consumidor não vai conseguir, ninguém sozinho vai conseguir. A gente precisa, então, trazer essa responsabilidade para que nós sejamos atores importantes nesse processo. As nossas escolhas e o que a gente faz com aquilo que foi útil para a gente, né? Para que isso não vire lixo e sim recurso novamente. Que desafio, né, gente? Falar sobre meio ambiente. A gente volta, então, depois dessa matéria, a conversar com o professor Eric Cava. Professor, a gente falando sobre plástico, né, sobre essa produção, até nos bastidores a gente estava conversando que, infelizmente, todos nós fazemos parte desse sistema, né? E mudar tudo isso é um desafio muito grande. O pessoal falou na reportagem, né, dessa questão da responsabilidade compartilhada, né, da importância de todos os agentes entenderem qual que é seu papel, qual que é a sua parte. Nós temos a nossa parcela de culpa, não só as indústrias, não só os governos, né, em todas as esferas. Essa questão da responsabilidade compartilhada, ela pode ser um caminho para que a futura geração, né, a futura geração dos nossos filhos tenha de fato um planeta diferente, sustentável de verdade? Eu costumo contar uma historinha para meus alunos, que é a da floresta pegando fogo, e o leão, o rei da floresta, não é o rei da floresta, mas era o leão, ele organizando os animais para sair da floresta. E ele vê um beija-flor voando para longe da floresta, pegando fogo e para perto, para longe, para perto, para longe, para perto. E ele, indignado, pergunta para o beija-flor: escuta, o que você está fazendo? A gente está indo embora porque a floresta está pegando fogo. E ele falou assim: não, eu estou indo apagar o fogo da floresta. O beija-flor responde. E o leão dá risada do beija-flor. Ele fala assim: escuta, mas você é pequenininho demais, você não vai conseguir. E o beija-flor responde para o leão: se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que essa é a lição do beija-flor,
precisa ficar em cada um de nós. É verdade que você tem grandes indústrias, o agronegócio, ocupando grande parte desse sistema de devastação, desse sistema de utilização inadequada do recurso hídrico, mas nós também fazemos isso. Querendo ou não, nós fazemos parte de todo esse ecossistema, nós somos os seres vivos que utilizamos dele. Então, é nossa responsabilidade fazer parte também, já que nós temos um problema, da solução do problema. Por menor que nós sejamos, toda atitude de preservação, toda atitude de cuidado com o meio ambiente, e aqui a gente está falando da Mata Atlântica, mas a gente pode falar no global, de toda esta globalidade dos ecossistemas interligados, a preservação depende de todos nós, porque nós só temos esta casa, o planeta Terra é a nossa casa, não adianta a gente varrer o lixo para baixo do tapete, gente. Nós precisamos cuidar realmente da nossa casa, porque nós não temos outra. Professor, muitíssimo obrigada, né, por essa conversa tão pontual, tão esclarecedora e que, de uma forma geral, também fala sobre empatia, né, sobre essa questão do beija-flor, de cada um fazer a sua parte. Muito obrigada mesmo pela clareza nas ideias e nas explicações. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estamos dispostos. E feliz Dia da Mata Atlântica para todos nós, que nós sejamos conscientes, né? Estejamos conscientes da parceria meio ambiente, economia, indivíduo, para que nós possamos manter a vida, a beleza da vida ainda nesse planeta por muito mais tempo. Obrigado. A gente que agradece, então é isso, né, gente? Feliz Dia da Mata Atlântica para todos nós. Com essa conversa, né, tão importante sobre o meio ambiente, a gente termina essa edição do Bom Dia, mas você pode conferir a reprise ao meio-dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens e conteúdos produzidos por nossa equipe por meio das redes sociais. Hoje, a partir das 18 horas, às 6 da tarde, a TV Câmara transmite ao vivo a audiência pública para a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. E nós, aqui no Bom Dia, nos vemos amanhã. Se cuide, mais uma vez, feliz Dia da Mata Atlântica. Tchau!